Que a paz e a bênção de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, os companheiros, seguidores, até o dia do juízo final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe esse encontro e torne esse encontro benéfico para a gente. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda sinceridade nas nossas ações. O assunto da aula de hoje, ele traz algumas lições para a gente. Algumas lições de paciência, da submissão ao decreto de Deus, principalmente da seguinte frase: a recompensa é de acordo com nossas ações. E essa frase, essa história se passa no ano de 230 da Hijra. E quem narra essa história é o chamado, ele era conhecido como sábio de Bagdá, conhecido como Ahmed ibn Miskin. E nessa época, no ano 230 da Hijra, ele se encontrava na cidade de Balh, na região de Khorasan, que é a atual região do Afeganistão, naquela região da Ásia. Ele conta que ele vivia nessa cidade de Balh, e certo dia ele estava indo para a mesquita para ouvir a aula do sheik. E quando ele chegou na mesquita, ele ficou sabendo que o sheik, o sábio que ia dar aula, ele ia se atrasar. Então um dos alunos desse sheik pegou na mão dele e falou: hoje você vai falar algumas palavras pra gente. Você conheceu, quando você viveu em Bagdá, dois sábios, grandes sábios, o Imam Ahmed ibn Hanbal, o Imam Ahlus Sunnah, e o Imam Bishr al-Hafi. Você teve aula com esses dois sábios, então fale um pouco daquilo que você aprendeu com a gente. E ele era conhecido como sábio de Bagdá. Então logo que ele sentou na cadeira do sheik para dar aula, todos os pescoços se esticaram para olhar para ele. O que ele falou? Por certo que essa é a primeira aprovação para mim. Quando os pescoços se esticaram, ele falou: podia entrar no meu coração um pouco de ostentação. Então ele lembrou da importância da sinceridade. Então ele primeiro lembrou da sinceridade para com Deus, e depois ele começou a contar uma história. Ele falou: eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há 11 anos atrás, no ano de 219 da Hijra, e eu vivia em Bagdá. Ele narra que ele era casado e tinha um filho pequeno. Ele vivia naquela época uma pobreza enorme. Ele descreve a situação dele dizendo que se o deserto tivesse diminuído e entrado num lugar, ele estava dentro da minha casa. Não tinha comida, não tinha bebida, não tinha nenhuma riqueza. Ele descreve que a casa dele era como se fosse uma folha seca próxima do sol, querendo pegar fogo de tanta pobreza e dificuldade que ele vivia. E ele sofria muito quando ele via a esposa dele chorando pela fome e o filho dele pequeno sem ter nada que alimentar ele. Ele narra que ele pensou, ele desejou ser um rato para poder se alimentar da madeira da casa, porque ele não tinha o que alimentar a família dele. Só que ele falou: se eu não sou um rato e não posso me alimentar da madeira, pelo menos eu vou tentar alimentar minha família através do valor da casa. Ou seja, ele pensou em vender a casa e com o dinheiro alimentar a família dele. Então, mas ele pensou: se eu vender minha casa, onde eu vou ficar? Veio a preocupação na cabeça dele, e eles passaram a noite. Ele narra que a esposa dele dormiu com a barriga vazia, o filho dele dormiu com a barriga vazia, e ele dormiu com as 3 barrigas vazias, a dele e a dos dois, e do filho e da esposa, com tanta preocupação. E ele narra que ele não conseguia dormir, ele ficava pensando, passou a noite inteira pensando. Então ele falou: vou sair, vou até a mesquita, vou passar orando à noite, explicando para Deus. Então ele foi até a mesquita e suplicou para Deus, dizendo: ó Allah, não faça que minha pobreza seja na minha religião, e me conceda o sustento, que me ajude na tua obediência. Ele falou: ó tu que é mais misericordioso dos misericordiadores. Passou a noite inteira suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala para abençoar ele, até que veio a oração do Fajr. As pessoas oraram a oração da manhã e partiram, e ele continuou na mesquita orando e pedindo para Deus, até que veio o horário da oração do Doha, da manhã. Ele fez a oração e saiu. Falou: vou buscar alguém para comprar a minha casa. Se alguém que queira comprar. Ele falou: acho difícil que alguém queira comprar, porque a casa é antiga, nessa situação acho que ninguém vai querer comprar. Mas ele partiu com a intenção de vender. Logo que ele saiu no caminho, ele encontrou um amigo dele, conhecido, chamado como Abu Nasser, o pescador. Então ele encontrou e falou: ó Abu Nasser, meu amigo, eu quero vender minha casa. Você conhece alguém que possa comprar a minha casa? Ele falou: eu posso procurar disso, só que eu tenho um pacote na minha mão. Ele falou, descreveu a pobreza que ele estava. Ele falou: eu tenho esse pacote com 2 pedaços de pães, 2 pães e um pedaço de doce. Leve e alimente a sua família, enquanto eu procuro alguém para comprar a sua casa, ou para alguém para te ajudar. Daí ele falou: leve esse pão, porque ele tem a bênção da súplica do sheik. Quando ele falou isso, ele espantou: que história é essa da bênção da súplica do sheik? Ele começou a contar. Agora a gente vem para outra história, que o Abu Nasser começa a narrar. Ele fala: há poucos dias atrás, eu também estava numa situação semelhante à sua, uma situação de pobreza. 2 semanas que eu ia para pescar e não saía nenhum peixe, de modo que eu não tinha nada que alimentasse a minha família durante esse tempo. Então também me veio a grande preocupação, e passou essas 2 semanas sem que eu pescasse nada, até que chegou o dia de sexta-feira. Ele fez a oração da sexta-feira. Quando todos os muçulmanos saíram, ele permaneceu na mesquita.
Então o imam da mesquita, o Bishr al-Hafi, percebeu que ele tinha ficado na mesquita. Ele perguntou para ele: o que te faz sentar aqui na mesquita nesse horário? Então ele falou para ele, explicou que faz 2 semanas que ele estava tentando pescar e não saía nenhum peixe. Então o sheik falou para ele: venha comigo, vamos até o lago para pescar. Quando eles chegaram no lago, o sheik falou: faça a ablução e vamos rezar 2 genuflexões. Então eles fizeram a ablução, rezaram 2 genuflexões, e o sheik começou a suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah abençoasse e saísse o peixe. Então ele falou: agora pegue a rede e joga e diga Bismillah, diga em nome de Deus. Então o Abu Nasser, ele narra que logo que ele jogou a rede, ele sentiu a rede pesada. Ele começou a puxar a rede e viu que tinha um peixe grandioso lá dentro, que nem ele conseguia tirar sozinho de tão pesado que era o peixe. Ele pediu pro sheik ajudar ele, o sheik ajudou, ele narra que saiu um peixe grandioso, jamais ele tinha visto um peixe do tamanho daquele peixe. Ele ficou todo contente, começou a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse ponto a gente abre um aspas, que é as bênçãos, as dádivas, elas permanecem com a gente enquanto a gente é grato. Se a gente for ingrato para com Allah, Allah subhanahu wa ta'ala retira a gratidão da gente. Deus diz no Corão: e se vocês agradecerem, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta a dádiva sobre nós. Então ele começou a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele pediu para o sheik ajudar ele a colocar o peixe no ombro, de modo que ele fosse no mercado. O sheik falou: vai lá no mercado, venda e com dinheiro alimente a sua família. Então ele narra que logo que ele chegou no mercado, ele encontrou um comerciante. O comerciante queria comprar o peixe dele. E ele disse que ele pediu um preço alto e o comerciante não discutiu o preço. Logo que ele falou aquele preço, ele veio e pagou e o preço completo. Ele ficou todo contente, agradeceu o nosso Natal e foi todo contente de comprar os mantimentos para alimentar a família dele. Então ele comprou pão, doce, todas as coisas e alimentou a família dele. Quando ele estava junto com a família, o que ele falou? Por certo que o sheik é digno de receber um presente por isso, por ele ter ajudado a gente. Então ele separou 2 pães e um pedaço de doce e foi em direção à casa do sheik. Quando ele chegou na casa, ele bateu, o sheik perguntou: quem está na porta? Ele falou: Abu Nasser. Ele falou: pode entrar. O sheik falou para ele: se você tem algo na sua mão, deixa na porta, não entre com isso, deixa na porta e pode entrar. Então Abu Nasser entrou na casa do homem e ele perguntou: o que você veio fazer aqui? Ele falou: eu vim agradecer você por ter pegado a tela e me ajudado, e eu trouxe para você um pedaço de pão e de doce. O sheik falou para ele: por certo, e aqui vem a sabedoria da história, essa frase é importante. Por certo, se tivesse alimentado disso, não teria saído o peixe. O que significa isso? Ele falou: se eu tivesse suplicado Allah subhanahu wa ta'ala, desejando de você a recompensa, Deus não teria enviado o peixe. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o peixe, fez com que aquele peixe grandioso saísse do mar devido à sinceridade para com Allah. Ele desejava a recompensa de Allah, ele era sincero para com Deus, ele não queria a recompensa das pessoas. Então ele falou: pegue isso que você trouxe, alimente a sua família ou alimente um necessitado no caminho que você encontrar. Então ele pegou, saiu com um pacote, e quem ele encontrou no caminho? O Ahmed ibn Miskin. Ele falou: então, esse aqui é o pacote com os pães e doces que eu fui levar para o sheik. Então ele contém as bênçãos da súplica do sheik, pegue para você e alimente a sua família. Então ele aceitou devido à bênção da súplica do sheik. Ele ficou todo contente, agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala e estava partindo em direção à casa dele para alimentar a família. E o Abu Nasser, ele ia buscar alguém para comprar casa ou ao menos emprestar um dinheiro para lhe manter, para ajudar ele até ele conseguir se arrumar. Então logo que ele saiu com o pão para alimentar a família, quem que ele encontra? Uma mulher pobre com uma criança órfã. Ele encontra e a mulher diz: meu senhor, né, você pode me ajudar? Essa criança é órfã, não tem ninguém que despenda para ela e há muitos dias que ela está sem alimentação. Você pode ajudar? E agora ele falou: por certo que aqui também tem a aprovação. Ele falou: se eu tenho em casa minha esposa e meus filhos chorando de fome, encontro com eles. Agora ele disse que ele, como se fosse o paraíso descido do céu para a terra, dizendo assim: quem alimentar essa criança entra no paraíso, convocando ele. Ele ficou uma cilada, pensando: ele alimenta minha família ou alimenta eles? O que ele falou? Eu vou pacientar do mesmo modo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros pacientaram, e se eu alimentar a minha família, eu tenho a recompensa de alimentar a minha família. No entanto, se eu alimentar eles, eu tenho a recompensa da minha paciência, a paciência da minha esposa, a paciência do meu filho e a paciência dos dois. Então ele decidiu entregar aquilo para eles e partir para casa dele buscando outra solução. Quando ele entregou o presente, a criança abriu um sorriso que amolecia qualquer coração e a mãe chorou de alegria. Ele narra que ele só não conseguiu chorar de alegria porque ele lembrou do sofrimento da esposa dele. Então ele pegou e partiu. Só que ele falou: vou chegar na minha casa de mão vazia de novo.
eu vou procurar qualquer lugar para ficar até que eu consiga alguma coisa, vou para a mesquita em algum lugar, até que ele decidiu sentar ao lado de uma parede e ficou lá preocupado pensando. E permaneceu um tempo naquela situação, até que veio o amigo dele, Abu Nasr, dizendo: Ahmed ibn Miskin, o que faz você sentado nesse lugar e a riqueza está na porta da sua casa? Ele falou: riqueza na porta da minha casa? Que história é essa? Como assim a riqueza está na minha casa? Então ele conta, o Abu Nasr começa a narrar que quando ele saiu, entregou o pão para ele e partiu em busca de alguém que pudesse fazer um empréstimo para ele. Ele encontrou uma pessoa que ia fazer um empréstimo, então ele pegou dinheiro e ia até a casa dele para entregar para ele. No entanto, no caminho, ele encontrou um homem procurando um Miskin de Basra, ou seja, procurando pelo pai dele. O pai dele ele é chamado Ahmed ibn Miskin, o Ahmed, filho do Miskin. Só que ele era conhecido como Ahmed ibn Miskin de Bagdá. Essa pessoa está procurando o Miskin de Basra, de outra cidade. E todo mundo na região conhecia ele como Miskin de Bagdá. Então, falou, ninguém sabia dele, só que o Abu Nasr conhecia. Sabia que o pai dele tinha vivido em Basra e depois ele tinha ido para Bagdá. Então ele falou: por que você procura ele? Esse homem falou: há 30 anos, alguns anos atrás, eu pedi para o Miskin um empréstimo e ele me emprestou um dinheiro. Eu comercializei com esse dinheiro e eu perdi. Eu não consegui pagar o empréstimo para ele, então eu pedi para ele que ele permitisse que eu saísse da região de Basra, fosse para a terra de Allah ampla, até que eu conseguisse comercializar e lucrar e eu devolvesse o dinheiro para ele. Então ele saiu e depois de um tempo ele conseguiu o dinheiro, só que não encontrou mais ele em Basra. Ele ficou sabendo que o Miskin tinha saído de Basra e foi para Bagdá. E quando ele chegou em Bagdá, ele procurou por ele e não sabia. O pai do Ahmed tinha falecido. Só que tinha ainda o filho dele, ele informou. O filho dele permanece aqui e a casa dele é ali. Então ele falou assim: diga a ele que toda essa caravana de tecidos, de riqueza, de pessoas, tudo isso pertence a ele. Tudo isso aqui é o pagamento da dívida que ele tinha me emprestado. Toda essa caravana de riqueza, ouro, prata, roupa, de comida, pertence a ele. Então, o Ahmed ibn Miskin, quando chegou lá, ele agradeceu Allah subhanahu wa ta'ala por isso. Ele encontrou a esposa dele com uma vestimenta nova, a esposa dele alimentando os pobres, fazendo uma caridade. E com certeza, uma das melhores coisas que alguém pode fazer quando é dadivado é conceder a caridade. Então ele narra que por dia ele chegava a dar 1000 dirham de caridade. Isso é uma quantidade grande que mostra o quanto que ele conseguiu de riqueza, quanto que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou ele com aquilo. Então ele se esforçou, ele passou a fazer caridade e se esforçou no conhecimento, até ficou conhecido como sábio de Bagdá. Então termina essa história e ele volta para a cidade de Balik, né? Ele fala assim: quando eu estava aqui, eu tive um sonho que me remeteu a essa história que eu acabei de narrar para vocês. O que eu vi nesse sonho? Ele disse que ele viu que o dia do juízo final tinha acontecido. Tinha tido início o dia do juízo final e estavam descendo os anjos e desceu a balança para pesar as ações. Ele encontrou uma montanha grandiosa de boas ações e um pouquinho de más ações. Ele ficou confortável. Então vieram os anjos para pesar as boas ações. Quando eles colocaram as boas ações de um lado da balança e as más ações do outro lado, ele se espantou. Aconteceu algo estranho. Aquela pouca quantidade de má ação era mais pesada do que toda aquela montanha de boas ações. Ele se assustou, ficou espantado. Nisso veio um anjo e pegou uma das boas ações dele e virou. Quando ele virou a boa ação, o que tinha dentro? Um verme. O que era esse verme? Tinha consumido todo o peso, de modo que aquilo parecia uma montanha de algodão, não tinha peso algum na balança. O que era esse verme? Era ostentação. Tudo aquilo que ele fazia, que ele tinha feito de ação, não tinha sinceridade. Ele fazia com o objetivo de engrandecer. Não tinha sinceridade em todas aquelas ações, então aquilo em nada beneficiou, não tinha peso algum na balança. Quando ele viu aquela situação, ele falou: estou arruinado. As más ações prevaleceram, vou entrar no inferno, pedir para você fugir do fogo do inferno. Então ouviu uma voz dizendo: busque por algo, acha alguma outra ação que você pode ter feito para ajudar. O que ele encontrou? A paciência. A paciência dele, a paciência da esposa dele e a paciência da criança. Então colocaram aquilo na balança e pesou. Aquilo era algo que foi sincero, pesou na balança, mas ainda assim as más ações ainda prevaleciam. Então mais uma vez foi dito: procure por algo. Encontraram aqueles 2 pães e um pedaço de doce. Colocaram na balança, igualou. As boas ações e as más ações ficaram iguais. Ainda assim, não tinha prevalecido as boas ações. Disse: procure por mais algo. Encontrou o quê? A lágrima da mulher, quando derramou, quando ele recebeu o presente. Ele falou: o que essa lágrima vai me beneficiar? O que vai ter de peso? Então, nesse dia, ninguém será injustiçado, tudo deve ser pesado.
Então é narrado que ele sonhou, né? Colocou aquela gota na balança, aquela gota começou a crescer, crescer se tornou um mar grandioso. E desse mar que saiu o peixe grandioso. Começou a subir, 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 até que ele desceu e bateu na balança, e a balança das boas ações prevaleceu. Então todo mundo que estava ao redor começou a gritar, Mesquinho se salvou, ele se salvou, ele acordou no sonho dizendo, por certo eu me salvei, por certo eu me salvei. Da onde saiu o peixe? Se eu tivesse me alimentado disso, não teria saído o peixe. Se eu tivesse me alimentado daquele pão, não teria saído o peixe. O que significa? Da onde saiu o peixe? Qual que é a lição disso? Da onde saiu o peixe? Da sinceridade para com Allah. Quando ele foi sincero, saiu o peixe. Aquela ação, por ter sido sincero, foi a razão de ele ter se salvado. Esse peixe saiu da paciência, da sinceridade para com Allah, da submissão para um decreto de Deus. E saiu do versículo no Corão que Allah diz, preferem aos outros a si mesmo, mesmo que em necessidade. Saiu do versículo de Deus, e eles alimentam o pobre necessitado, mesmo com apego àquele alimento, e eles não desejam nem agradecimento, nem recompensa, desejam apenas a recompensa de Allah. Saiu de todos esses ensinamentos, da sinceridade para com Allah, de ajudar o outro mesmo que em necessidade. Tudo isso com a sinceridade, sem ostentação, sem buscar o elogio das pessoas, sem buscar a grandeza. Esses sentidos que a gente tira da história, e isso que a gente tem que aplicar na nossa vida, a sinceridade para com Allah, todas as ações. Pedimos ao Allah que conceda a sinceridade para a gente em nossas ações.